Ilana, antes de mais nada, agradecer você por estar aqui com a gente hoje. É sempre uma satisfação, assim, escutar você com tanta experiência, com tanta bagagem, com tanto carinho em querer repassar isso para a gente. Então, assim, eu vou passar a palavra agora para Lara Gabriele, aluna nossa do Instituto, e vai estar representando a gente aqui no Cuidando do Boi. Perfeito. Fique à vontade, viu, Lara? Boa noite, Lana. Boa noite, pessoal. Meu nome, como o Tonico já falou, né, Lara Gabriele. Eu sou acadêmica do 5º período de Medicina Veterinária e também membro da Cuidando do Boi. Bom, Ilana queria apresentar um pouco sobre o que a Cuidando do Boi faz, né? O nosso papel como empresa júnior é tirar o conhecimento que a gente adquire aqui na faculdade e levar para o dia a dia do produtor rural. Tentando entregar inovação, dando consultoria para melhorar cada vez mais o resultado do produtor no campo. E hoje é o primeiro dia do ciclo de palestras para membros da Cuidando do Boi. E nós temos o prazer de receber você, Ilana, com um assunto, né, tão importante que vem crescendo cada vez mais, que são as oportunidades na pecuária agora. Pessoal, antes de passar a palavra para a Ilana, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês no chat, levantar a mão, qualquer coisa, para ir tirando as dúvidas, tá bom? E Ilana, passo a palavra para você agora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Lara. Obrigado, Tonico. Obrigado a todo mundo do Cuidando do Boi. É uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz em estar participando, em estar contribuindo. Eu acho que é mais do que a minha obrigação, porque eu fui muito ajudada, né? Eu já estive do outro lado, né? Da cadeira, participei de grupo de estudo, então tive à frente de muita coisa que foi muito importante para a minha formação, para a minha carreira, né? Então eu falo para vocês, o que vocês estão fazendo aí não é em vão, vocês estão treinando. Eu, desde a minha época de estagiária da graduação, eu fazia coisas que ninguém da minha turma entendia. Nossa, mas qual o sentido de você gastar tanto tempo com um simples estagiário ou com outra pessoa que está começando na graduação? Pessoal, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades da gente de treinar, de falar melhor, de dar palestra, de se comunicar, né? O fato de ensinar é um dom que a gente tem que valorizar e desenvolver. E se a gente pega essas oportunidades de desenvolvimento, a gente já começa a se mostrar desde a graduação. E foi isso que eu fiz. Eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória também, né, nesse próximo slide, mas o que eu queria mostrar é as oportunidades que você tem na pecuária, né, a carreira, o que hoje é valorizado. A gente está hoje numa mudança, né, de visão da pecuária. A gente tem que trazer a inovação, né, para a nossa profissão, porque se a gente não trouxer a inovação, a gente vai ficar para trás, né? E aí eu sempre escuto, mas a inteligência artificial vai tomar conta de tudo. Vai tomar conta de tudo, de todas as áreas, né? Porém, sempre vai ter que ter uma pessoa por trás. Então, cargos de gestão nunca vão sumir. Então, a gente ainda vai ser muito importante na pecuária, né? E na transmissão de conhecimento técnico e na prática mesmo, né? Então, só me apresentando, né? Eu sou Ilana, eu formei na Universidade Federal de Viçosa, eu sou natural de Catalão, Goiás. Hoje, atualmente, eu moro em Uberlândia, Triângulo Mineiro, mas eu me formei em Viçosa, ficava 800 quilômetros de casa. E, assim, é uma faculdade muito boa, para dizer se alguém aqui conhece. E eu nunca fugi de desafio. Eu acho que essa é a minha característica mais forte. Então, eu sou apaixonada por pecuária desde pequenininha. Desde os 9 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. Então, assim, foi muito importante para mim a minha garra para estudar. Eu fiz estágio desde o meu primeiro período, né? Eu lembro que quando eu entrei já teve greve, eu acho que 2 meses depois que eu tinha entrado na faculdade teve greve. Eu peguei a greve e fui fazer estágio com um veterinário em Catalão,
na época, reprodução equina, né? Depois eu entendi que eu não queria trabalhar com equino por causa do meu coração, porque eu amo muito cavalo também, porém é onde dói, né? Eu fazendo estágio na minha faculdade, eu vi uma égua morrer de cólica por causa de erro de dentro do setor, porque o dono do setor, o coordenador do setor não queria levar a égua para o hospital, porque iria dever favor para o hospital veterinário. Então, acabou a égua vindo a óbito e aquilo ali, para mim, foi uma dor que rasgou meu coração. E ali eu entendi que eu não teria emocional para trabalhar com equinos. E desde aí eu comecei meu trabalho com bovinos. E sempre corri atrás. 90% da minha experiência é com gado de corte, que sempre foi a minha paixão. Já trabalhei com leite também. Mas, assim, o corte sempre foi o que faz o meu coração vibrar, né? E, assim, na faculdade eu trabalhei 4 anos na BS Tecplan, com embriões, porém eu queria ir a campo. Minha vontade sempre foi de ir a campo. Eu fiquei na BS por 4 anos na intenção de fazer uma transição para o campo, porém a oportunidade não apareceu. E eles queriam me dar a oportunidade, às vezes, no embrião, só que por eu trabalhar com embrião, mas eu queria mais na parte de genética. E acabou não dando certo. E eu saí da ABS, fiz minha primeira transição de carreira e eu fui ser supervisora no confinamento no norte de Minas, né, aí em Guaicuí. Fiquei por 2 anos, foi onde que eu comecei o meu mestrado, né? E aí eu comecei o mestrado aí no IF, foi uma bênção, né? Com o mestrado a gente fez o Pecuária Empreendedora. Quem não conheceu ainda, vão lá conhecer, é um livro que ficou muito bacana, né? O livro só para... Depois eu falo no próximo. Então, assim, eu fiz o mestrado e depois eu saí de lá, eu cumpri as disciplinas, e vim para Uberlândia para trabalhar na Cargill, né, na parte comercial. Por que eu saí de uma supervisão e vim para um cargo na Cargill comercial? Porque eu vi que eu necessitava aprender o comercial, pegar na prática, né, aprender o que é funil de vendas. Eu tinha um bloqueio do comercial, porque minha primeira profissão de vida foi no comercial. Eu era vendedora de produto de beleza. Eu sempre rústica, mas eu vendia produto de beleza. Avon, Natura, Abelha Rainha, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu parei de vender porque eu levei um calote. Uma pessoa muito próxima ficou 4 meses sem me pagar e aquilo acabou com o meu fluxo de caixa, acabou com a minha estrutura do meu negócio lá da época. Eu tinha 15 anos quando eu parei de vender. E eu fui ser secretária. Só que quando eu comecei no confinamento a fazer um curso de comunicação, eu aprendi mais sobre a venda e aquilo tocou muito meu coração e eu fui atrás, né? Fui atrás de entender e eu entendi que o meu caminho era como vendedora. Até meus tios brincam, falam, mas você, depois de tantos anos trabalhando, você decidiu ser vendedora? Largou tudo para ser vendedora? Eu falei, sim, larguei tudo para ser vendedora. Porque eu acredito muito que a gente tem que seguir o que o nosso coração guia, né? E hoje, assim, eu não me vejo fora da área comercial, né? Eu tô procurando uma nova oportunidade, porque eu saí da Cargill porque eu aceitei uma proposta para ser coordenadora de vendas de uma empresa aqui de Uberlândia. Porém, essa empresa, eu tinha um mês que eu tinha entrado nela e ela teve um reposicionamento de uma das marcas que ela representava. Ela mudou o padrão e acabou, ia diminuir muito o faturamento e acabou me dispensando. Como eu era recém-contratada, quando a gente entra numa empresa, é pelo menos 7 meses para você estar apto para gerar caixa para essa empresa. Então, como eu tinha um mês, eu seria o primeiro ponto a ser cortado, né? E como era um cargo de coordenação, era um salário mais alto. E aí, depois disso, eu abri uma empresa e eu estou tocando alguns projetos, porém, eu estou retornando para o mercado também, até eu me estabilizar, né?
continuo tocando os projetos da minha empresa, mas estou buscando novas oportunidades. E hoje é engraçado, porque eu lutei tanto para construir um currículo e hoje algumas oportunidades viram e falar, não, eu não quero alguém tão capacitado. E assim, eu sei que eu vou conseguir, sabe? Porque a persistência é a chave do sucesso. Então, quando você desiste na primeiro entrave, você bambeia e sai do jogo. Porém, quando você é resiliente e continua atrás das oportunidades, elas te acham. Uma hora uma oportunidade te acha. Então, assim, eu não me arrependo, né, da minha trajetória, eu tenho muito orgulho dela. E eu sei o quanto é difícil formar um currículo. Hoje eu tenho um currículo muito bom e eu sei que eu vou conseguir entrar em um novo emprego. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque cada pessoa tem um momento. E pode ser que em algum momento da graduação vocês, às vezes, acabem sendo desligados de uma empresa, sendo, às vezes, mandados embora. Enfim, de uma forma amigável ou não, saibam que tudo é possível quando você não desiste do caminho, né? Eu acho que a gente tem que ter um motivo muito forte para fazer as coisas. Eu, desde pequena, eu sou apaixonada pela pecuária, né? E eu fiz veterinária pela paixão e eu não desisto da minha profissão. Então, saibam que vai ter momentos na vida de vocês que vocês vão ter que olhar para a situação e falar assim: eu não desisto. Pode vir a dificuldade que vier, que eu continuo fazendo a minha parte, tentando, mas firme no propósito. E falando em propósito, todo mundo aqui já viu, né, o Pecuária Empreendedora. Ou não. Fazer só um pitch rapidinho, né, o Pecuária Empreendedora foi a tese, né, da minha dissertação. Eu tenho alguns capítulos, o Paulo Eduardo também, que deve dar aula para vocês, ele tem um capítulo do ciclo PDCA, Ricardo Arantes, que fala de gestão de pessoas e sucessão familiar, e é um livro que eu fiz para difundir conhecimento com o objetivo de ser gratuito, né? Graças a Deus, Deus acabou iluminando e a gente conseguiu passar ele no edital, então a gente não teve custo na parte da editora e tudo mais, mas ele é um livro mesmo para devolver à sociedade. Aqui tem um QR Code, né, de acesso ao livro, mas eu acredito que todo mundo aqui baixou, né? Não é possível. Brincadeira, mas tá um material muito bacana, eu convido vocês a conhecerem. Quem perdeu o link aqui tem na bio do meu Instagram. Ou é só me pedir também que eu mando. E aqui só falando, né, sobre as novas tendências da pecuária. A pecuária mudou drasticamente nos últimos anos. E hoje ela oferece oportunidades que a maioria dos estudantes ainda não conseguem enxergar. Ilana, mas como assim? E como que eu vou ver essas oportunidades? Vocês vão ver essas oportunidades a campo. Eu convido vocês a toda vez que vocês chegarem a campo, olhar uma situação e pensar diferente. O que eu poderia fazer para resolver este problema? O que eu poderia fazer de trazer de inovação que eu aumentaria a rentabilidade do meu cliente? Ilana, mas eu não quero trabalhar com consultoria. Não, por que você está falando isso? Mesmo vocês não querendo trabalhar com consultoria, vocês têm que ter uma visão de consultor. Eu brinco que consultoria e vendedor, todo mundo é. Todo mundo está se vendendo e todo mundo está vendo um ponto na fazenda que precisa de melhoria. Então, a gente precisa desses dois pilares muito ajustados para a gente conseguir fazer a diferença, né? Assim, gente, é muito gratificante quando você consegue vender uma ideia e essa ideia dá resultado dentro da fazenda. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tenho essa experiência desde a faculdade. E é muito bom ver o resultado a campo de tudo que a gente faz, né? Então, aprendam a ver com os outros olhos os problemas da pecuária, as soluções que você pode trazer e aonde você pode incrementar a tecnologia. Lembrando sempre que a base de todo negócio é rentabilidade. E aqui, né, isso aqui eu acho que todo mundo já está cansado de saber, né?
o nosso novo, assim, nosso cenário, né? Então, a gente tem o maior rebanho comercial. Agora, a gente vai para o ranking do melhor exportador de carne, né? Então, isso dá um patamar muito importante para o Brasil. E, assim, a gente tem a diferença de extensão territorial, a gente tem todos os fatores que a gente tem que favorece a nossa produção. Então, a tendência do Brasil é só subir. Aí, vocês vão falar para mim, nossa, Ilana, mas o mercado está tão competitivo? Tá mesmo. Tá muito competitivo, mas aí que você tem que ter o seu diferencial. Para quem quer trabalhar, não falta vaga. Às vezes o que falta é o time, mas o time a gente, com a insistência, a gente consegue. E vocês têm que aproveitar o momento atual, que vocês estão na faculdade. É na faculdade que vocês vão pegar a experiência. Porque se vocês saírem sem experiência da faculdade, ninguém vai querer contratar com vocês e com razão. Como que vocês ficam 5 anos estudando uma coisa e sem experiência prática, só sentado no banco? Então, assim, é mais do que obrigação de vocês ir atrás de experiência. Ah, Ilana, mas é cansativo. Eu estudo, eu tenho aula o dia inteiro, ainda tem que ir atrás de estágio? Tem que ir atrás de estágio. As férias não é para você descansar. As férias é para você melhorar seu currículo. Porque se você chegar com um currículo vazio quando vocês formarem, vocês não vão ter oportunidade. E o pior, que a gente vê muito hoje, não tem chance de aprender depois de formado, porque é no estágio da graduação que você constrói uma experiência, porque depois que você está formado, você é um médico veterinário sem experiência. Então, a hora é agora. Aqui, né, só uma redefinição, né, como eu estava falando dos avanços, a pecuária deixa de ser apenas a produção de boi. Então, hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem os dados, a gente tem o valor genético, e tudo isso pode ser agregado no produtor como fonte de receita. Né? Então, é muito importante a gente ter a visão de a gente consegue trazer outras fontes de receita para a fazenda. Uma fazenda de cria, ela não precisa ter a receita só da venda de bezerros, ela pode ter a receita também da venda de genética. Enfim, temos várias opções. Mas para isso é importante vocês estudarem também. Quais são as opções? Aproveitem hoje assim, a questão do chat GPT. O chat GPT é uma ferramenta para ampliar os conhecimentos. Não, cuidado só para não emburrecer, porque às vezes a gente fica, eu só vou pedir para ele melhorar meu e-mail ou fazer tal coisa, e a gente não aprende com ele. Ela é uma ferramenta para a gente aprender. E aí eu vou dar outra dica. Chat GPT é importante o pago. O gratuito, ele não é tão bom. Então, quando você usa o pago, ele tem um resultado melhor. Eu sei que muitas vezes, às vezes a gente não tem dinheiro, mas uma dica às vezes divide com o seu colega, às vezes, não sei se vocês têm, às vezes eu estou até viajando, mas, por exemplo, às vezes vocês conseguem fazer um grupo de 4 pessoas e usar o mesmo. Mas cada um tem uma preferência. Mas aí você não vai ficar pesquisando coisa pessoal, né? Vocês vão usar para os seus conhecimentos. Ou não, né? Porque às vezes vocês vão querer fazer os trabalhos por lá e aí vai sair tudo igual. Isso não é bom, não, viu, gente? Chat GPT não é para vocês deixarem de pensar, é para vocês melhorarem o que já está sendo feito. Aqui só o ecossistema do profissional, né? As 5 áreas de atuação. A gente tem a reprodução animal, melhoramento genético, a nutrição, sistemas produtivos, gestão de pessoas e tecnologias no agro. Então, todas essas são áreas que vocês podem atuar no futuro. Então, uma coisa que é importante, priorizar. Quais áreas que eu vou trabalhar e que eu vou me sentir realizada? Faz uma lista. Eu sempre fiz uma lista. Minha primeira opção era gestão, minha segunda opção era nutrição animal e minha terceira opção era reprodução. Eu trabalhei com os 3. E aí, fora disso, eu não trabalhei fora disso. Mas por que é importante você definir? Porque você tem que ter satisfação quando você vai trabalhar e procurar as oportunidades. Né? A gente só atrai o que a gente corre atrás.
Então, faça um ranking que vai favorecer os estudos, o desenvolvimento de vocês. Aqui só uma parte da reprodução, né? A genética que transforma o bezerro commodity em um animal prêmio, né? A gente tem a inseminação artificial, a gente tem a IATF, a gente tem a transferência de embrião, a gente tem a produção in vitro de embriões. Aqui a gente separa, né, a transferência e a produção in vitro por causa de, às vezes, pensar em venda de genética, né? A transferência seria só, às vezes, eu comprar um embrião, eu comprar um embrião pronto, e a FIV seria eu fazer a fertilização dentro da minha própria fazenda, né? Lógico que o animal que eu estou transferindo na minha fazenda, se eu comprei genética de fora, ele foi oriundo de FIV também, né? Mas aqui a gente considera só essa separação para entender melhor. E aqui eu vou te pedir desculpa para vocês, porque essa imagem aqui não é de FIV. Essa imagem aqui é de X's, né? Então, é o que você coloca os óvulos dentro do óvulo. Vocês me desculpem, eu comi bronha nessa parte. Porque eu estou falando de FIV e estou mostrando uma foto de X's. Mas também é uma biotecnologia, né? Ela é menos usada, mas ela também é uma opção. Então, assim, hoje, fazendas modernas, a gente precisa ter essas tecnologias para ampliar a produção, né? E aí vocês podem ter cargos estratégicos, técnico de reprodução, embriologista, consultor reprodutivos e programas de seleção. Então, são várias oportunidades. Por que eu estou falando isso? Se você não decidiu qual que você quer seguir, aproveita e pesquisa bastante sobre essas áreas, que essas áreas podem ajudar vocês. Aqui falando de nutrição, né, que é outra área que vocês conseguem desenvolver bem, para maximizar. Então, a gente começa, né, isso vocês estudam bastante, né, com o Tonico e os demais professores, né. Então, a gente começa pelo manejo de pastagem, depois a gente vem para uma suplementação estratégica, e aí depois a gente vem para o confinamento. Confinamento, a gente tem várias oportunidades, né, a consultoria nutricional, atuação em indústria, fábricas de ração, marcas de ração também, né, que normalmente a gente tem assistentes técnicos, gestão técnica de sistema produtivo, né, que a gente traz muito a inteligência artificial hoje para ajudar a gente nessas ferramentas de tomada de decisão. E aqui, uma grande lacuna que a gente tem, que é a gestão pecuária. A gente tem carência a gente tem uma carência na gestão da pecuária? Tem. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não sabem chegar até ela. Para você chegar numa gestão, você tem que construir uma escadinha e você tem que entender aonde começa a produção, quais são os gargalos da produção, para depois você ir para uma gestão. Então, assim, é uma grande oportunidade, falta a análise de indicadores, falta planejamento produtivo e tem uma carência de mão de obra de profissionais. Só que para chegar até uma gestão não é fácil. E você precisa começar de baixo para você entender. E aqui eu dou uma dica. Quando a gente fala em gestão, é muito importante ouvir. É mais importante, todo mundo acha que eu vou ser gestor para mim mandar em todo mundo. Não é assim, gente. Você é gestor para você servir todo mundo, para você ir lá, entender, escutar seu colaborador, escutar seu funcionário, entender o que ele precisa, ter uma parte de observação também da operação, como que está rodando, e entender, analisar os índices, os zootécnicos e financeiros, e tomar a decisão. Então, é um completo. Não é você só chegar lá e mandar, não.
Porque, assim, a gente tem que entender que as relações com pessoas são muito importantes para a gente tomar a decisão. E sem elas, a gente não faz nada. E se você chega numa fazenda e quer mandar, faz isso, faz aquilo, a pessoa espana, corre de você e não vai querer, não vai querer trabalhar junto com você. Você se torna aquela pessoa autoritária. E não é assim que funciona. A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para trabalhar com gestão. E aí eu convido vocês também para ir lá no livro e ler a parte do Ricardo Arantes, que ele é um fenômeno em gestão de pessoas, e aprender um pouquinho mais de como lidar com pessoas, porque eu garanto para vocês, vocês vão sair da faculdade, a maior dificuldade de vocês não vai ser técnica, vai ser também, mas vai ser com pessoas. Sempre é. E aqui falando um pouco do digital, né? O digital que eu sou fã, eu adoro tecnologia, né? Mas o digital está rompendo, né? Hoje a pecuária do futuro será cada vez mais digital. O diferencial não é saber programar, mas saber traduzir o dado para o campo. Eu costumo brincar que a gente tem que tornar as coisas mais óbvias, pegar aquilo e saber usar, porque às vezes a gente tem um dado que a gente nem mensura, a gente mensura e a gente nem sabe para quê. Então, assim, qual que é o para que mensurar, então? É muito melhor a gente ter consciência de um dado, mensurar ele e trazer ele para ajudar a gente a tomar decisão, né? Então, hoje a gente tem um arsenal tecnológico, a gente tem softwares, plataformas que já integram, né? Então, assim, já consegue trazer um dado mais mastigado. A gente tem os sensores de monitoramento em tempo real, são caros, são, mas é sempre bom a gente olhar, às vezes a gente olha uma tecnologia e pensa, isso não é viável no campo, mas por causa de custo. Mas é importante a gente avaliar e entender sobre qual a oportunidade que às vezes aquela tecnologia traz. Porque quando ela ficar viável, porque à medida que o tempo vai passando, as patentes vão quebrando, a gente consegue ter uma diminuição no custo e a gente consegue uma viabilidade, né? Então é sempre importante a gente estar de olho em coisas que não são tão viáveis no momento atual. Vou dar um exemplo, aquele colar de monitoramento, ele é um pouco caro. Hoje, algumas fazendas de leite usam, né? Mas, assim, às vezes, se você entender um custo, somente como um custo, você não vai olhar para ele, mas se você entender as vantagens que ele te traz, às vezes uma pequena diminuição você já consegue incluir ele na sua fazenda, né? Na atividade que você está tocando. E usar sempre os dados e a inteligência artificial a favor da análise para a tomada de decisão. Gente, pode mandar nas perguntas aí que no finalzinho eu respondo. O mapa de ação, né? O que fazer? Como eu falei, né? Bota suja, experiência prática. Isso é muito importante. Não queira sair da faculdade e só andar de caminhonete e achar que a vida é isso. Não é isso. A gente tem que sujar a bota, a gente tem que estar no campo vendo os problemas. A pecuária se aprende no campo, vá para estágios, vivencie rotina de fazenda, vai fazer projeto científico, vai ralar mesmo, é ralando que a gente aprende. Construção de pontes, network, o seu maior diferencial, a maior das grandes oportunidades surgem através das pessoas que conhecem o seu trabalho. E olha, gente, é muito gratificante a gente ter uma indicação, né? Às vezes a pessoa, igual agora eu estou procurando uma nova vaga, você vê pessoas que estão realmente dispostas a te ajudar, te indicam, e assim, colocam um coração na indicação, porque sabem do seu serviço e sabem da dedicação que você tem. Então, é muito importante a gente ter network para isso, para indicar, para conectar. Porque senão, muitas vezes a gente nem consegue ser visto. Você não consegue nem para entrevista. E olha, hoje eu estou procurando emprego, mas eu já estive do outro lado. Eu já estive fazendo seleção para pessoas da minha equipe.
eu garanto para vocês que uma indicação conta demais, 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 demais. E eu não conheço um gestor, eu não conheço um profissional que não tenha valorizado uma indicação. E para como que eu consigo uma indicação, Ilana? Sendo bom de serviço. Indo lá atrás, no que eu falei da bota suja e sujando a bota. Sujando a bota e servindo as pessoas. E aí você consegue mostrar o seu valor e vai receber indicação com certeza. Foco direcionado, né? A especialização. Não seja um generalista mediano. O que eu estou querendo falar com isso? Aquela pessoa que sabe de tudo e não sabe de nada. Não seja essa pessoa. Você precisa ter um foco. Eu comecei lá no começo falando que o meu foco é em pecuária de corte. Então, assim, eu tenho um foco. Mas se você não tivesse, às vezes eu pegaria uma oportunidade de suínos. Pegaria, mas eu não teria a mesma capacidade técnica que eu tenho para corte, para pecuária de corte, né? Então, mire aonde o mercado mais cresce: reprodução, genética, nutrição, gestão ou dados. Ou marketing também. O marketing é uma área que está crescendo muito. Então, assim, é uma oportunidade. E aí, só para finalizar, né, o futuro da nossa profissão. A pecuária brasileira é uma atividade muito estratégica para o futuro do mundo. A produção de alimento está nas nossas mãos e o avanço do setor não depende, não depende apenas de software e de tecnologia. Ela depende de profissionais preparados, curiosos e dispostos a liderar a inovação. Então, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês: o futuro da pecuária depende de vocês. E tem uma parte que é um pouco religiosa, né, mas que eu gosto muito. Eu acho que cada um de nós nasce com um propósito. E se eu não coloco meu propósito em ação, vai faltar. Deus me mandou aqui à toa. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem um lugarzinho no mundo e que a gente tem que cumprir o nosso propósito, a nossa missão. E trabalhar não é só pagar a conta. Trabalhar é fazer a diferença. Então, é isso. Gente, eu vou respondendo as perguntas aqui. Pode mandar nas dúvidas. Oi, Lana, eu vou começar a ler as perguntas aqui agora. Eu queria parabenizar pela palestra. O Álvaro teve a seguinte dúvida: você comentou sobre diferencial na pecuária. O que você sentiu que te faltou no início da carreira e o que você teve que melhorar? Sabe o que mais me faltou no começo da carreira? Paciência. Paciência. Não sei se eu comentei, mas desde o meu primeiro dia de aula, eu estava no banco de estudo, desde o primeiro dia de aula. Então, assim, eu conheci muita gente, eu fiz muito network, muitos contatos, muito aprendizado, só que me faltou paciência, porque eu fiz algumas escolhas erradas no meio do percurso, mas acredito também que não é sobre escolher, né? A vida vai direcionando a gente. E eu não tive paciência para esperar, eu tinha um desespero para formar uma coisa, eu tenho que formar, que eu estou perdendo tempo, mas assim, é porque eu venho de uma família muito humilde, né? Então eu pensava, eu preciso trabalhar para ajudar a minha família a pagar as contas também. Mas enfim, esse meu desespero para formar me fez, às vezes, perder oportunidades que eu teria se eu tivesse esperado 6 meses. Então, assim, não, eu não posso ficar parada, não. Então, eu acho que isso foi o que mais me prejudicou. E o que eu fiz para melhorar foi correr atrás. Foi isso, eu fiz transição de carreira, e eu não me importo. Por exemplo, minha primeira transição de carreira, eu saí da BS para ganhar um terço do que eu ganhava, né? Então, assim, não é fácil, mas foi um preço que eu paguei para conseguir ter atuação no campo, que é o que eu tanto queria. Agora tem a pergunta da Ana Clara. Ela fez a seguinte pergunta: o que você, como mulher,
Peraí, que pulou. O que você, como mulher inserida na pecuária, acha que é fundamental para outras que ainda estão na graduação, como a gente, né? Resiliência. Graças a Deus, hoje a gente vê um mercado muito mais aberto para as mulheres. A mulher tomou muito mais frente. E aí eu falo para vocês, é a resiliência que vai garantir para vocês portas abertas. Porque a mulher vai levar mais não que o homem, infelizmente. Infelizmente, eu falo isso porque um dos erros que eu lá na minha graduação, no final, eu fiz uma escolha errada e eu fui rejeitada numa vaga por ser mulher. E assim, eu recebi um feedback que eu não gostei, né? Eu participei de um processo seletivo e a moça veio me dar o feedback, mas você foi muito bem, seu currículo é muito bom e tal, mas seu feedback é esse. E eu fui apertando ela e ela soltou que foi porque eu não era, que eu era mulher, que eu ia passar mais tempo no aeroporto que com a minha família. Enfim, isso me doeu muito, né? Mas isso não me paralisou. E assim, vamos pensar, a mulher, ela vai receber mais não, ela vai sofrer assédio, vai ter mais dificuldade, vai. Isso aí não adianta eu falar que não vai, porque é mentira. Mas o que a gente tem que fazer é ter resiliência e achar os lugares certos e as pessoas certas, né? Colar em quem superou o desafio. Eu costumo falar que todo mundo passa por o problema que você já passou. Então, ache essa pessoa, troque ideia com ela e que isso vai te ajudar a superar o mesmo desafio. Mas é isso, é difícil, não adianta. E, assim, infelizmente, a gente ainda está numa atividade muito machista, porém, a gente tem espaço. Não pense que não tem. Jamais, porque eu vi uma palestra do Rosner, da Minerva, não sei se vocês conhecem, que ele falou que a gente é muito complementar e que as habilidades femininas, elas se destacam muito num ponto, e que se a mulher desiste do mercado de trabalho por causa das dificuldades, ela deixa também uma lacuna muito importante na atividade, né? E eu acho isso fantástico, porque é exatamente isso. Nós, entre homens e mulheres, somos complementares. Então, a gente tem que trabalhar junto. Isso é fundamental. Tem que persistir, né? Agora, a pergunta da Gabriela. Quais habilidades não técnicas você acha que mais diferenciam um veterinário de sucesso hoje? Comunicação. Vocês têm que aprender a comunicar. E aqui eu queria deixar uma dica que eu aprendi num curso de comunicação que eu fiz, da Vox2U, inclusive tem online, é um curso muito bom. É uma empresa que tem no Brasil inteiro franquias. E lá eu tava reaprendendo a falar, porque na faculdade eu falava muito, mas no meu primeiro emprego não. Então, a minha habilidade diminuiu. E aí a gente foi trabalhar para retornar essa habilidade. E aí, a gente conversando, ela me falou uma coisa, Ilana, você tá lendo? Eu falei não, ultimamente eu só escuto audiobook e ouço podcast. Ela, pois é, mas se você não ler, você não vai melhorar a sua comunicação. E aí a gente foi conversando e eu fui entendendo, né, que realmente eu preciso ler para melhorar a minha comunicação. Você vai lá, uai, mas o que tem a ver? Tem a ver porque quando a gente lê, a gente grava as letras e a gente vai aumentando o nosso vocabulário na nossa cabeça. Então, quando a gente vai falar, a palavra já está ali, que aí isso vem outra às vezes, gatilho da inteligência e da facilidade do chat GPT, essas outras tecnologias, que às vezes facilita, a gente para de ler, a gente para de pensar. Não façam isso. Não façam isso, porque lá na frente vocês vão se arrepender. Isso ajuda muito a comunicação. Então, voltem um hábitozinho de leitura, pega lá. Inclusive, olha lá, hoje já tem um livrinho top para vocês lerem, Pecuária Empreendedora. Mas brincadeira, a comunicação é fundamental. E assim, comunicação é treinar. Eu não perco uma oportunidade de me comunicar desde a época da faculdade. O que acontece?
quando você vai treinando, você vai aprendendo. Eu estava até conversando isso com um rapaz aí do, do, do Cuidando do Boi, né? A gente falando, eu falei para ele, deixa eu te falar, faz roteiro para suas entrevistas. Ah, não, mas faz roteiro. Eu não sigo meus roteiros, mas toda vez eu faço roteiro, eu já sei o que eu vou falar, porque isso, você ler o seu roteiro, facilita você na hora de entrevistar outra pessoa. Até uma dica quando vocês forem fazer uma entrevista com alguém, vai lá rapidinho, faz um roteirinho, pede pro ChatGPT melhorar e lê umas 3 vezes. Vocês vão pode ter certeza que na hora de falar vocês vão desembolar. E uma coisa da comunicação, a comunicação é muito mais importante você ser natural do que você, às vezes, lembrar de tudo. Eu tô te falando para fazer um roteiro, mas não é para você decorar o roteiro e ficar aquela coisa mecânica, não. É para você ter um arcabouço de palavra melhor e nunca esquecer da fluidez da comunicação. É muito importante isso. E é treinável. Quanto mais você faz, mais você melhora. E é uma das razões que eu adoro da palestra, porque toda vez eu estou me comunicando, eu estou melhorando a minha apresentação, eu estou aumentando meu arcabouço. Próxima. Agora a próxima é do professor Antônio Eustáquio. Se hoje a pecuária deixou de vender apenas boi e passou a entregar eficiência, dados, padronização e valor genético, qual é a principal competência que o profissional do futuro precisa desenvolver para não ficar para trás? Olha, eu acho que a principal competência é importante entender de tudo. Por mais que a gente tenha segmentação, e é importante se ter segmentação para você saber aonde você quer chegar, é muito importante você não menosprezar a outra área. Você ser exemplo, você ser muito bom. Ah, eu quero trabalhar com reprodução, mas nutrição eu entendo zero. Eu via isso muito na minha época de faculdade, 15 anos atrás, a turma, não, mas eu não quero trabalhar com isso, para que eu vou estudar isso? Então, assim, é muito importante a gente ter uma visão sistêmica da coisa. Porque hoje o que vale, faz a diferença na prática é você resolver o problema do seu cliente. Só que se eu chego lá para resolver um problema de reprodução e eu estou muito fechada nas outras áreas, às vezes tem um problema óbvio de nutrição ali a campo que eu não estou vendo e vai passar despercebido. E você acha qual que no final das contas, imagina, você está dentro da fazenda, você é um veterinário. Ah, não, eu vim aqui para ver reprodução. Tinha um problema muito óbvio de nutrição ou de sanidade. Sanidade também é um tópico que às vezes agarra a gente pelo pescoço, né? E aí você deixou passar. Depois vem uma pessoa, o outro consultor ou um outro técnico que resolve o problema. Imagine como que você vai ficar perante o produtor. Nossa, mas a Ilana é veterinária também, veio aqui na fazenda, estava tocando a parte produtiva e não viu isso aqui nas vacas, entendeu? Então, é muito importante você focar numa área, ser excepcional numa área, mas você ter uma visão sistêmica do que você está fazendo, entender? Porque, às vezes, o outro problema está atrapalhando no seu resultado. Vamos à reprodução de novo, um exemplo. Às vezes eu estou com um problema de perda gestacional porque eu estou com falha no meu manejo nutricional. Só que se eu não entender de um pouco de nutrição, por mais que a minha especialização seja reprodução, eu vou falhar nessa parte. Vocês deu para entender? Eu acho que assim, hoje o que mais tem é profissional especialista. Não, deu sim para entender. E nessa parte de reprodução, né, tudo influencia. Tudo. Agora, passando para a pergunta de Isadora, ela fez a seguinte pergunta. Na sua transição diária, qual mudança na sua forma de gerir pessoas ou processos fez você sair do técnico e passar a se posicionar de forma mais estratégica na carreira? Network. Foi quando eu saí de uma vaga de técnico 2 de laboratório e fui para uma vaga de supervisora de confinamento.
E tudo isso foi graças a uma indicação. Eu conversando, né, eu estava vendo as vagas, me candidatando, eu ainda estava dentro da BS quando eu me candidatei. Um outro detalhe importante, sempre que vocês estão numa empresa, estão insatisfeitos, faça uma transição de carreira dentro da empresa, porque quando o profissional está empregado, ele tem um valor, quando ele sai e ele está no mercado procurando emprego, o profissional tem outro valor. Não sei se deu para entender a lógica, mas um profissional que está fora, ele é menos valorizado do que um profissional. Tem gente que brinca, né? Mas é mais valorizado se arrancar o outro da empresa do que se às vezes pegar um que está aí na área, né? Então, assim, teve insatisfação, faça a transição de carreira dentro do seu emprego. Isso vai facilitar muito. Ah, Ilana, mas está insuportável. Fica no insuportável mais um tempo e vai continuando procurando. Mas, concluindo a pergunta, o que fez foi uma indicação. Eu recebi uma indicação da época que eu estava na faculdade, os grupos de estudos, né? A pessoa me indicou e falou assim, pode indicar ela, eu trabalhei com ela e ela é muito boa de serviço, pode mandar que ela dá conta. E aí foi, graças a Deus, deu muito certo. Eles, assim, eu tenho um carinho imenso, né, pelo pessoal da Mantiqueira, que hoje é Agrogerações. É uma fazenda que eu admiro demais. Eu só saí de lá porque o comercial bateu forte mesmo, mas são meus amigos e parceiros até hoje. Agora, seguindo para a pergunta da Denise, ela perguntou assim: como nós, estudantes de veterinária, podemos se preparar para oferecer não apenas assistência clínica, mas também consultoria em inovação e diversificação de atividades para um futuro empregador? Quando você fala assistência clínica, você fala atuação na clínica veterinária, né? Porque assim, a clínica veterinária hoje ela é um profissional muito específico, que ou temos pessoas que fazem várias fazendas e dão assistência, são aqueles plantonistas, né? É, plantonistas de problema, mas eu vou confessar para vocês, eu acho que a tendência dessas pessoas fazer o sistema que forma igual da Comigo, não sei se vocês conhecem, lá de Goiás, né, que eles têm os associados e que tem um veterinário para dar essa assistência técnica. Por que eu estou falando isso? Porque a assistência técnica por si só, ela é muito complexa e tem uma baixa remuneração. Então, é importante você trocar ideia com outras pessoas da área, porque ou uma fazenda é muito grande e tem um clínico específico, ou a fazenda faz parte de uma cooperativa e tem essa assistência por tá incluso no plano deles, ou então é terceirizado. Agora, esse terceirizado é muito baixa remuneração e é complicada a carreira. Não sei se deu para entender. Se quiser qualquer coisa, se não entender alguma parte, refaz a pergunta aqui. E como é que eu vou ter acesso à inovação? Normalmente, o clínico não tem tanto acesso à inovação, mas ele pode se capacitar, seja por mestrado, por MBA, estar à frente e se capacitar. Não, mas normalmente essa inovação ela vem atrelada a produtos, né? Não a serviços clínicos. Porque o clínico ele está ali para salvar o animal, restabelecer a saúde do animal. A menos que a gente esteja falando, às vezes, de um clínico específico de sanidade, uma coisa mais preventiva. Mas o clínico de tratamento, ele não traz tanta inovação, porque a inovação, ela vem atrelada à nutrição, ela vem atrelada à gestão. Então, é um pouco mais complicado, mas dá para fazer também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se tiver ficado dúvida ainda, vocês podem mandar aí. Pode mandar aí, Denise. Se quiser, abra a cama aí, pergunta também. Abre o microfone. O Álvaro perguntou assim:
Você citou sobre a consultoria. Quais atributos precisamos desenvolver para sermos um bom consultor e criar mais visibilidade na carreira? E quanto ao início, ser autônomo ou iniciar no comercial? Olha, meu sonho, tô pegando meu exemplo, meu sonho sempre foi ter um negócio meu. Só que eu aprendi desde pequena que primeiro a gente sofre na mão dos outros, a gente trabalha para os outros, para depois a gente ter um negócio da gente. E até, assim, hoje, vendo a realidade, né, o tanto de coisas que a gente tem que pagar de tributo e qual que é a realidade de quem é autônomo, eu valorizo ainda mais um CLT, eu valorizo ainda mais um trabalho de carteira assinada, porque assim, o desafio é muito grande. Então, uma dica que eu te dou: comece não sendo autônomo, comece trabalhando para os outros, né? Agora, a área comercial é importante você ter uma bagagem técnica muito grande. Você consegue essa bagagem na faculdade? Tem pessoas que sim, conseguem essa bagagem na faculdade e desembolam muito bem no comercial direto. Mas eu também costumo sugerir uma bagagem técnica de pôr na prática o que você viu na faculdade. Porque, assim, comercial é vender. E aí, como que você vai vender uma coisa que você não viu na prática? Vou dar um exemplo. Quando eu fui para Cargill ser comercial, eu já tinha visto a nutrição na prática no confinamento. Então, foi muito mais fácil vender. E uma dica também para quem gosta do comercial é muita resiliência e é muito ouvir o cliente. Porque o cliente te fala quais são os seus argumentos de venda para o próximo cliente. Então, assim, resumindo, respondendo sua pergunta, eu não começaria direto. Eu iria primeiro pegar a bagagem técnica, que a bagagem vai te ajudar muito. E ajudar também você conhecendo pessoas. Você conhece pessoas que vão te ajudar a resolver os problemas, que vão te ajudar a conectar com outras pessoas, que vão trazer mais oportunidades. E, assim, atributos, né, que você precisa ter para ser um bom consultor e criar visibilidade, aí entra também a comunicação. Você não basta você ser somente um bom técnico e você não saber comunicar isso. É importante você saber comunicar o que você faz e assim, resultado é o mais importante. Se você não tem resultado, ninguém vai conseguir, vai interessar pelo que você está falando. Então, é importante você ter resultado. Oi, Lana. Agora a Gabriela está fazendo a outra pergunta. Se você acha que faz mais sentido buscar oportunidades fora ou se aqui no norte de Minas dá para construir uma carreira boa e quais os fatores devem pensar na hora de decidir sair ou ficar aqui no norte de Minas? Olha, eu sou sempre a favor de sair. Tanto é que por isso que eu fui fazer faculdade a 800 quilômetros de distância de casa, né? Eu queria ficar mais próximo, hoje eu estou mais próximo. Mas eu acho que sair aumenta muito a sua visão, porque quando você nasce aí, você trabalha só aí, você perde um pouco da visão do mundo. E o mundo é muita coisa diferente. Então, nos meus 4 anos de ABS, eu rodava o Brasil inteiro, e assim, é muito diverso, é muito gratificante você conhecer várias regiões, vários produtores, várias realidades. Então, assim, eu acho que é mais importante, principalmente no início, você ir para longe. E pensando em oportunidade, às vezes vale a pena você pensar em oportunidade de estágio fora da faculdade. Se você tem oportunidade, por exemplo, férias de final de ano. Eu vou fazer estágio no meu setor ou eu vou fazer estágio fora? Se conseguiu estágio fora, vai para fora, vai ver a realidade. Porque quando você sai, você conhece outros horizontes. E isso amplia muito o nosso arcabouço. Isso é muito válido.
E sobre construir carreira no Norte de Minas, dá para construir carreira no Norte de Minas. Mas, assim, é uma região que tem seus desafios. Então, se você quer, eu te aconselho às vezes, sai para fora, depois volta. Mas é o que eu falei, resiliência. Quanto mais você, às vezes, quer escolher a região, essas coisas, é mais difícil. Tanto que, assim, meu grande problema hoje é que eu quero ficar no Triângulo Mineiro. Então, assim, eu tenho uma barreira quanto a isso. Porque se eu tivesse ir para fora, eu já tive a oportunidade, entende? Mas aqui, às vezes, não é no meu time. Próxima. A Samantha, ela está falando sobre o network, que ela tem muita dificuldade em fazer contato. E quais dicas você daria para melhorar nesse quesito? Então, eu tenho muita facilidade, porque eu puxo assunto até com o vento, né? Mas, assim, eu não sei, eu acho que é importante você entender o que te trava. É a timidez? É a dificuldade de falar? Porque, às vezes, tem que entender o que te trava. E aí você vai lá no que te trava e você trabalha aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo, até pegando o gancho da mulher. O que eu, quando eu comecei a minha vida, o que eu tinha mais dificuldade e raiva era de, às vezes, puxar assunto com alguém e a pessoa achava que eu estava me dando moral para ela. Entende? Então, assim, eu fui trabalhando isso. E aí, à medida que eu fui passando um posicionamento, uma posição, né, como uma posição como pessoa séria e mudando, eu consegui quebrar essa minha dificuldade e consegui fazer network. Hoje em dia, e assim, gente, é só você se abrir. Eu acho que Deus facilita muito isso. E olha, eu vou dar uma dica. Se você quer, vai, joga pro universo e faz. Vou dar um exemplo. A gente fazendo um projeto aqui em Uberlândia, e faltava um leilão, que eu não conseguia fechar com nenhum leilão. E eu já tinha ido em todos os leilões de Uberlândia, fui nas cidades vizinhas e nada, e nada, e nada. E aí surgiu a oportunidade, um amigo meu me falou de um outro leilão em Monte Carmelo, que é uma cidadezinha a 100 quilômetros daqui. Eu saí de casa com uma reunião marcada, liguei pro cara e falei assim, eu queria te falar de um projeto e tal, e tal, e tal. Aí ele falou assim, não, vem cá pra gente conversar. Era na terça-feira. Eu peguei as coisas, coloquei dentro do carro e joguei pro universo. Falei assim, é esse leilão que vai fechar comigo. E eu vou chegar lá e ele vai fechar. Eu vou conseguir um técnico para instalar. Eu já levei os cabos tudo e nós já vamos instalar. E na quarta-feira eu já vou estar lá para iniciar dar sequência no projeto. Gente, parecia loucura. Na hora que eu contei pro meu sócio que eu fiz isso, ele falou: não, você não fez isso, não. Eu falei, fiz. E se eu te falar que deu tudo certo, eu cheguei lá, a gente fechou em 30 minutos, eu expliquei como seria o projeto. Ele falou: não, pode ir atrás dos técnicos. Eu falei: não, mas eu posso instalar hoje? Ele falou: pode, se você conseguir técnico, você pode. Já achei um técnico lá da cidade, ele me indicou uns 3 caras lá. A gente já fez na hora, já deu certo. No outro dia eu já estava lá fazendo o projeto. Então, assim, eu acredito muito que a gente tem que saber o que a gente quer. E se a gente quiser, a gente consegue mais fácil as coisas. Até por isso que eu volto lá no início do que eu falei, do que eu comentei sobre as áreas que você quer seguir. Porque quando você já sabe as áreas, seu conhecimento você vai conseguir mais fácil, que já vai estar na sua cabeça, ó, eu tenho que estudar isso, ó, eu tenho que aprender isso. E é essa questão também, de às vezes você tem foco e as coisas voltam mais rápidas. Ilana, então tem que fazer a lei da atração, né? Jogar para o universo. Sim, a lei da atração funciona. Agora, uma última pergunta aqui do Heitor. Ele parabenizou você pela palestra e a pergunta dele foi assim: pensando nisso, cadê? Ele gostaria de saber sobre quais seriam atualmente,
em sua perspectiva, os principais gargalos técnicos e gerenciais nas fazendas de leite ou corte que demandam consultoria especializada? Nutrição. Nutrição animal. É o principal gargalo. Por quê? Porque ele representa um alto custo e porque ele representa um resultado extraordinário quando você faz ajuste, né? Então, assim, a nutrição hoje eu acho que é o que mais dá destaque. E aí você fala, ah, Helena, mas genética não dá, sanidade não dá? Dá, você pode também. Eu sugiro você não ir pelo assim, que eu tô falando, nutrição é melhor, então eu vou trabalhar com nutrição. Não é só isso. Você tem que trabalhar com o que você gosta. Você tem todas as áreas que, se você dedicar e especializar, você consegue ter um bom resultado. Mas a nutrição, ela é um gargalo extremo. E hoje no Brasil, a gente tem muita dificuldade em ver visibilidade na nutrição. E assim, pegando o gancho de nutrição, eu já trago para outras áreas também que requer tecnificação e que as pessoas não veem, né? Por exemplo, o uso de pivô na tecnologia, ela é uma alta tecnologia, mas ela traz rentabilidade, né? Então, assim, quando você foca numa coisa que você tem que vai te demandar mais, mas que você consegue mostrar resultado, gente, vocês têm um espaço gigantesco. E aí, pensando até no Norte de Minas, que a colega falou anteriormente, gente, vocês têm muitas oportunidades, porque vocês têm muitos problemas. Então, eu sempre falo que a gente tem que ver os problemas como oportunidade para a gente solucionar. O que eu posso fazer diferente para ajudar? Por exemplo, o projeto da Palma, eu acho fantástico. O projeto da Palma, usado para nutrição, nem sei que pé que tá, mas admiro muito o trabalho feito por vocês aí. E aí eu pergunto, quais outras coisas estão passando que vocês poderiam estar usando? E aí, aproveitem a academia. A academia é para descobrir as coisas, a academia é para testar. Vai lá, ó, dá uma dica de ouro. Vai lá, estuda um tema e tal, vai pesquisando. Na hora que vocês acham um trem que fala, nossa, isso pode dar certo, vai lá, procura o professor. Professor, vamos testar isso? Entendeu? E não precisa ser, não sei como funciona aí direito, mas não precisa nem ser um projeto de mestrado, não, mas talvez seja até no futuro. Mas na UFV, a gente fazia muito isso, às vezes projetos pequenos de graduação mesmo, para já fazer a parte de resultado e ver novas tecnologias e ver novas coisas que funcionam. Então, assim, a gente não vê as oportunidades. Uma coisa que eu brinco muito, a gente tem uma. Sabe aquele negócio de cavalo? Que fica assim? Se a gente não abrir, a gente não vê, infelizmente. E como que a gente faz isso? Estudando, correndo atrás, indo atrás do problema. Então, assim, vão atrás dos problemas, vão atrás de solucionar os problemas. Elana, agora para finalizar, a Lorena perguntou: gostaria de saber como você lidou com o processo de ficar longe da família. Então, é mais difícil no começo, né? Mas assim, com o passar da idade, hoje eu tenho 32 anos, né? Então, assim, a hora que eu fui chegando perto dos 30, a vontade de ficar mais perto de casa aumentou, né? Porque eu fiquei imaginando, eu vou ser mãe e meus filhos não vai estar perto da vovó. Oi, Lana, seu áudio cortou um pouquinho. Pode repetir para a gente, por favor? Tá, vamos começar de novo. Como que eu lidei de ficar longe da família? No começo dói mais, é mais difícil, mas a gente costuma, né? E eu já vim de ficar 800 quilômetros na graduação. Então eu já me acostumei, aprendi a me virar e para mim era tranquilo. À medida que eu fui ficando mais velha, que eu fui pensando nas minhas outras prioridades, né? Que eu tinha interesse de construir família e casar e ter filhos, né? Aí a vontade de ficar perto de casa veio aumentando. Mas aí eu já fui me deslocando para próximo de casa, né? Então, depois que você já tem uma formação, experiência, é mais fácil você escolher. No começo, vai pelo que você quer trabalhar. E
ficar longe da família, você aprende. E é muito importante para o seu crescimento. Você não faz ideia do tanto que você aprende ficando longe da família. Você aprende a trabalhar as emoções. Ah, eu tô com saudade, mas eu vou acordar cedo e eu vou lá para o experimento e vou trabalhar isso, isso, isso. Vou lá para o curral, vou fazer isso, porque eu gosto. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ficar longe da família um certo momento da vida. E isso me ajudou muito como pessoa. Então, a controlar minha ansiedade, controlar as minhas emoções. Eu acho muito importante. Lógico que tem gente que não gosta, não quer, e eu respeito, lógico, mas eu não me arrependo hora nenhuma em ter ficado muito tempo longe da família. Né? Hoje eu tô pertinho, hoje eu tô a 100 quilômetros da minha família. Inclusive, amanhã eu tô indo para lá. E assim, é muito importante esse vínculo também, mas a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, garanto para vocês que ele funciona melhor quando você está longe da família. É doído, mas é real. Bom, Ilana, agora eu passo a palavra para o professor Antônio Eustáquio para agradecer a você. Ilana, não tem nem palavras, viu? Foi fantástico. Acho que nem precisa perguntar aos meninos se eles gostaram, porque só pelo engajamento, o nível das perguntas, pode ter certeza que eles adoraram, viu? Obrigado de coração. Uma coisa você grava aí na sua mente, que vai ficar um pouquinho de você em todos esses alunos que escutaram sua palestra hoje, viu? Muito obrigado de coração, Nossa, viu? que Lara, bênção. fica à vontade, viu? Quem pode finalizar, viu, Ilana? Fica à vontade aí Não, também. só para agradecer, eu fico muito feliz, muito satisfeita em estar com vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu deixei meu telefone no começo ali, pode mandar mensagem, eu só demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então, eu acredito muito que a gente está aqui na Terra para servir. Então, o que eu puder ajudar, né, a passar as minhas dificuldades para as pessoas não sofrerem com o que eu sofri, eu me sinto muito, muito honrada. E eu tô aí para isso. Bom, Ilana, eu queria agradecer você imensamente por ter aceitado o nosso convite. Foi muito importante essa palestra, deixou um pouquinho, agregou muito no nosso currículo. E, tipo assim, como a nossa empresa, né, ela é composta a maioria por mulheres, ver você, assim, nesse destaque da profissão agora é muito, como fala? É muito inspirador, dá muito orgulho e deixa a gente com sede, né, de buscar, de entrar nesse mercado. Muito obrigada. É isso, obrigada eu. Ilana, Deus te abençoe, viu? Até a próxima, muito sucesso. Amém. Tudo de bom, viu? Obrigada. Até Obrigado, viu, mais, turma? gente. Fica com Deus. Um grande abraço, fica com Deus. Obrigado, viu, Lara? Tchau, obrigada.